Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia do Meu Dia a Dia. É o nosso crescimento espiritual, nos voltando para a intimidade com Deus por meio da sua palavra. É da palavra do Senhor que queremos nos alimentar, é a palavra do Senhor que nós queremos viver. Senhor, eis-nos aqui, nos colocamos na tua presença, pedindo a tua bênção, tua graça, a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui, operário do teu Evangelho. Eis-nos aqui, Senhor, nós somos teu povo, pedindo a tua bênção, tua graça, tua proteção, tua luz, a tua direção, clamando pela sabedoria, Senhor, que vem da tua palavra. A tua sabedoria, Senhor, que dirige, governa, ilumina os nossos passos. Nos ensina a sermos teus servos, Senhor. Por isso nos forma, nos instrui, nos ilumina, Senhor, pela luz sagrada, pela tua palavra que renova e faz nova todas as coisas. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos hoje e sempre realizar a tua vontade. Nos reunimos em torno da palavra de Deus para que o próprio Deus fale ao nosso coração, para que o próprio Deus ilumine a nossa vida, para que o próprio Deus direcione os nossos passos. Então é importante com a caneta, com o caderno, fazermos o nosso estudo da palavra de Deus. Quando a gente fala de estudo, algumas pessoas até confundem, não se trata de um estudo acadêmico, de forma alguma. Aqui é uma leitura orante, onde nós vamos nos deixando formar pelo Senhor, nos deixando orientar pelo Senhor, e o Senhor vai conduzindo os nossos passos. Então, abra sua Bíblia em Marcos 10, versículos de 35 a versículo 52. Que Deus fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Marcos 10, 35 a 52. Vamos pegar os elementos principais que esse texto quer hoje dizer ao nosso coração. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E Jesus então perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam eles: Concede-nos sentarmos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu vou beber, ou ser batizado com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Eu queria, já que a gente parasse aqui um pouquinho, para nós pegarmos os elementos, que esse texto já traz ao nosso coração. Então, o versículo de número 38, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado com o batismo com o qual serei batizado? Ora, vamos colocar aqui como uma mensagem, e já uma mensagem que será um dos centros do nosso estudo de hoje, Por quê? Primeira ambição que os filhos de Zebedeu estão demonstrando. Um quer sentar-se à direita e o outro quer sentar à esquerda, na glória do Senhor. Primeiro, por pensarem na glória, acima de qualquer coisa. Segundo, pela ambição de ser os mais importantes. Eles querem ser os primeiros, eles querem ser os honrados.
Eles querem a honraria. E por isso a pergunta de Jesus é, aliás, eles ainda pedem, né? Nós queremos que o Senhor faça o que vamos te pedir. Praticamente colocando uma exigência para Jesus. Jesus, com muito amor, escuta o pedido dos seus 2 discípulos. Mas responde com uma outra questão que é essa chave para nós, o versículo número 38. Primeiro, vocês não sabem o que estão pedindo. E de verdade, eles não sabem, porque primeiro estão sendo movidos por uma ambição. A segunda coisa, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? Independente se à direita, à esquerda, no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro. Então, as duas coisas. Primeiro, vocês vão beber do cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo que eu serei batizado. Primeiro, a respeito do cálice. Talvez, quando a gente escuta Jesus falar do cálice, nós sempre estamos nos voltando ao cálice da Santa Ceia, o cálice da Eucaristia, o cálice com vinho. Mas é importante lembrar que na ceia judaica se serve 4 cálices. O terceiro cálice, que é aquele que Jesus tomou, o cálice com vinho, na qual ele mesmo nos disse, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Então, o cálice da Eucaristia nós tomamos. Mas o 4º cálice, aquele que faltou ali na ceia, porque levantaram-se antes, Jesus levantou para orar, para viver aquela agonia toda do Horto das Oliveiras, aquele cálice ele tomou na cruz. É o cálice amargo, é o cálice da amargura, é o cálice com fel que o soldado lhe dá por bebida. O cálice do desprezo, o cálice da condenação, o cálice da crucifixão, o cálice da maldição. Aqui entendo entre aspas a maldição, porque maldito todo aquele que seja pregado no madeiro, o maldito que se torna bendito, mas maldito é aquele que vai ser pregado na cruz. Então, quem é que quer ser desprezado, condenado? Então, os discípulos primeiro têm que ter ciência disso. É esse cálice que eu vou tomar. O meu cálice é o cálice da amargura. O meu cálice é o cálice do desprezo. E depois o batismo é o batismo de sangue. O batismo de Jesus é o batismo da cruz, no qual ele entrega a sua vida. Vocês vão tomar desse cálice comigo? Óbvio que eles não têm nem ciência ainda que Jesus tenha predito, anunciado, mostrado, mas é preciso entender isto, que para seguir Jesus até a glória tem que passar pela cruz. E o quanto é difícil nós compreendermos, porque nós muitas vezes não queremos saber da cruz. Nós muitas vezes não entendemos os desprezos, as situações humanas que vivemos de sofrimento, de dor. Tudo isso faz parte do cálice amargo da vida que nós tomamos, até o cálice mais doloroso, que é o cálice da morte. Mas uma vez que somos batizados com Cristo na sua morte, é que participaremos com Ele da sua ressurreição. Então não dá para pular etapa, não. Então primeiro Jesus quer conscientizar os seus discípulos. Por isso que ele disse, olha, tomar do cálice que eu vou tomar, sim, beber também, mas agora, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, e aqui o versículo 40, não cabe a isto, não cabe a mim. Para quem está reservado. Importante é que vocês estarão comigo na glória se me seguirem na cruz. E aí Jesus então dá a grande lição. Claro que o versículo 41 diz que os outros 10 ficaram indignados com Tiago e João, e ficaram mesmo pela ambição deles, pelo desejo deles de ser melhor que os outros. Foi então que Jesus chamou-os e disse, vocês sabem que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os grandes impõem sua autoridade.
Mas entre vós, não seja assim. Quem quiser ser o maior de vós, seja aquele que vos serve. Então está aqui uma ordem do mestre no versículo 43. 43 tem uma ordem, tá? Quem quiser ser o maior, seja aquele que vos serve. Além de ser uma ordem, isso também é um princípio do reino, tá? É um princípio eterno. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Mas aí eu deixo para o 44. Quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. E concluir com esse versículo 45, que é o princípio, é outro princípio eterno. 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O sentido do reino de Deus não é sermos servidos, glorificados, exaltados. O sentido do reino de Deus não é exaltação, não é a glória. O sentido do reino de Deus não é estarmos acima dos outros. O sentido do reino de Deus é servir. É estarmos a serviço, é estarmos à disposição, é nos colocarmos no último lugar, é lavarmos os pés uns dos outros. Não busquemos glória, não busquemos exaltação, não busquemos glorificação, não busquemos reconhecimento. Nós busquemos servir, busquemos serviço, porque esse é o sentido de seguir Jesus. Estaremos com Ele na sua glória, se o seguirmos na sua cruz. Muito bem, vamos chamar conosco agora aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nós estamos vendo um evangelho muito bonito, embora é bonita a palavra de Jesus, a atitude dos seus discípulos não é tão bonita assim, porque queriam realmente um local de preponderância, gostariam de ser considerados importantes no reino de Deus. Isso não é uma coisa ruim. O ruim é a maneira como termina por acontecer. Certas coisas são conquistadas de uma forma diferente daquela que a gente imagine de alguém que é influente meramente, né? No nosso tempo se fala tanto de pessoas que são influenciadoras e aqui o Evangelho nesse ponto se choca com essa questão. A influência vale quando ela realmente é positiva e não só o fato dela existir. Ela não é só a relevância que ela tem, mas se ela realmente está comprometida com algo que esse sim seja positivo. Ou seja, é preciso um juízo de valor sobre isso. Mas bem, não é sobre esse assunto que nós vamos para dentro do Evangelho e aqui Jesus diz que o maior é aquele que se faz menor, o maior é aquele que serve. E eu gostaria de pegar só essa expressão, servo e servir. Na nossa língua, isso é bem negativo, porque o nosso país, a nossa região inteira, conheceu aí séculos atrás uma situação de escravidão muito severa e nós chamávamos os escravos de servos, e aí fica difícil. Então, quando alguém diz que está servindo, parece que ela é subalterna da outra. Mas aqui não é esse o sentido que tem dentro da Sagrada Escritura, que tinham muitas culturas misturadas ali. Servir significa ser útil. Isso tem a ver, inclusive, com algumas línguas modernas, onde alguém pode chegar e te perguntar, tipo, te serve uma mão, te serve uma ajuda? Quer dizer, uma ajuda te serve, uma ajuda te é útil? E no final das contas a resposta vai ser sim. Por isso, nesse ponto, o mais maior, o mais alto posto assim a ser conquistado, o maior ponto onde alguém vai estar, realmente será aquele de ser útil. Isso é interessante, né? Jesus que nos convida a sermos úteis para a vida dos outros. E a utilidade aqui não quer dizer permitir-se ser aproveitado ou aproveitar dos outros. Não é isso. É a utilidade que vem propriamente da comunhão, onde nós construímos as coisas juntos, onde a nossa presença, ela constrói, ela é útil, ela é profícua, ela faz bem também ao outro. E não somente pelas coisas boas que se possa dizer, mas também pelos ajustes, né? Lembrem que tanto o acelerador quanto o freio num carro se faz necessário. Os dois estão em favor da boa direção. Senhor meu Deus, Senhor, me ensina a ser servo, me ensina a servir, Senhor. Me ensina a buscar o último lugar, me ensina a lavar os pés dos meus irmãos, me ensina a servir de todo o coração. Me ensina, Senhor. Tira do meu coração toda pretensão, todo sentimento de grandeza,
toda sede de reconhecimento, de exaltação, de louvor. Ensina-me, Senhor, a buscar o último lugar. Ensina-me, Senhor, como Tu veio ser servidor de toda a humanidade. O Senhor veio ser servidor dos homens. Me ensina também, amado Mestre, a ser servidor dos meus irmãos. Ensina-me, Senhor, que esse é o sentido do Evangelho. Ensina-me, Senhor, que esse é o sentido da vida. Porque o sentido da vida é servir, que eu viva para servir meus irmãos. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho fiquem impregnadas no nosso coração, para que possamos servir ao Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa doação e dedicação. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.